Bom dia, amigos, bom dia, amigas. Hoje um pouco assim mais rápido e direto. Vivemos ontem, o contexto de uma realidade aqui no Rio de Janeiro, de um conflito entre a polícia e a milícia. Sabemos que a milícia ela é uma força que sempre existiu de um jeito ou de outro, com outros nomes. Mas desde 2002, 2005, ela adotou esse nome, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, ou deram esse nome para elas. Quem não lembra do Tribunal do Crime, quem não lembra do Grupo Liga da Justiça e outros mais que tinha na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sabemos que eles sempre foram aqueles camaradas que davam força, que colaboravam, que protegiam o morador. Inclusive, a história fala de homens que eram pagos pelos comerciantes, pagos pelos homens abastados da região para poder ajudar a manter a ordem, já que a polícia era insuficiente. E muitas das vezes, esses homens que eram pagos eram policiais, amigos de policiais, conhecidos, etc. e tal. E foi assim que surgiu a famosa milícia. Então, ontem à tarde, um conflito aqui no Rio de Janeiro, na região da Zona Oeste do Rio. Tivemos aí cenas de guerra. Quem está olhando lá para o Hamas, olhando para o Oriente Médio, também olhando para a Ucrânia, ontem nós tivemos uma demonstração de que é uma guerra, mais ou menos. Ônibus incendiados, disse a notícia que são 35 ônibus que foram incendiados, até mesmo o trem foi incendiado. Aí a gente olha bem aonde nós iremos parar. Alguém disse que a situação acontece por causa do governo atual, outros dizem por causa do governo anterior, e outros dizem que é por causa da criminalidade que estava alta, e outros dizem ainda porque a milícia e bandido é a mesma coisa. Bom, essa última opção é a que eu acredito. No momento em que você tem uma omissão do Estado, uma incapacidade, uma ingerência do Estado, alguém vai gerenciar. Então, enfim, a gente tem que reconhecer que há da parte do Estado uma omissão e cria-se uma situação onde esses camaradas criam status e daí vai acontecendo. De acordo com o historiador, doutor, cientista da social, a milícia hoje é combatida porque ela deixou de ser uma força na mão de militares, ou policiais, ou bombeiros, e passou também a ser comandada por civis, pessoas que nunca estiveram na farda, nunca estiveram a serviço do Estado, mas diante da realidade tomaram para si o manto de cuidador, de protetor daquela região. A milícia ela é uma realidade em todas as periferias e cidades do interior do nosso país. Só que vai ganhar outros nomes e por aí afora vai. E ainda falando na violência, não tem como não lamentar o assassinato, a morte de jovens dentro da escola em São Paulo. Um outro jovem de 16 anos entra atirando, acaba matando uma menina de também 16 anos e fere outros. É uma realidade onde nós temos que ver que as armas que alguém defende na mão do cidadão de bem. Ontem, em uma das postagens em rede social, eu vi alguém colocando que se todos os cidadãos daquele ônibus que a milícia entrou fosse, por acaso, tomar conta da região, ou melhor, fosse armados no ônibus, certamente os milicianos teriam a reação. Possivelmente. Mas foi uma arma na mão de um civil, de uma pessoa comum, que vitimou ontem uma jovem lá na cidade de São Paulo. Eu particularmente acredito que as armas devem ter controle rígido do Estado e devem estar na mão dos agentes de segurança, dos agentes de controle de patrimônio e de pessoas que estão
disponíveis e capacitadas para trabalhar com a mesma. Essa é a minha visão, eu respeito a sua visão, contudo, arma não serve para mim. Precisamos de armas na mão daqueles que precisam delas para garantir a dignidade e a vida. E também mesmo a milícia hoje, se tem a arma que tem, porque há uma ingerência no Estado no controle das armas. Mas deixemos de conversa, que Deus nos abençoe, rezemos pela Zona Oeste do Rio, rezemos pelo conflito lá no Oriente Médio, pelo povo da Palestina, pelo povo de Israel, rezemos pela paz, pelo povo da Ucrânia, para que possamos juntos caminhar na unidade. Olhando para o Evangelho de hoje, eu prometi que essa semana iria participar menos aqui no nosso trabalho. Ontem passamos o dia dando uma estudada, uma meditada. O Evangelho de hoje, Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 38. E hoje estamos sem BG, até porque nosso sistema aqui deu uma falhada, então se falhou, nós não botamos BG. O Evangelho de hoje, nós somos convidados a estarmos preparados, prontos e alertas, aguardando o Senhor chegar. Ontem nós vimos aquela história lá do jovem que pediu, que é onde eu não fiz aqui a pregação, mas fiz lá no Facebook, e não acabei não compartilhando com vocês. Ontem fizemos 30 anos de crismado, é por isso que também a gente não postou aqui o áudio. Hoje nós estamos postando. E a gente celebra aí o Evangelho de ontem, quando Jesus foi questionado sobre a atitude do irmão mais velho que não queria compartilhar a herança. E aí hoje Jesus vem falar sobre a importância da segurança. Também Jesus falou ontem também sobre o homem que juntou tudo e colocou no celeiro e acabou no final do dia louco, com R$1. Então hoje Jesus traz pra gente essa obrigação de você vigiar sempre. Não podemos deixar de desanimar pelas decepções. Essa é a verdade. Jesus nos pede isso diante da vida da comunidade, às vezes, diante daqueles e daquelas que às vezes dificultam a nossa vida pastoral, diante da realidade de um casamento com dificuldade, diante do trabalho complicado, diante do curso, do TCC, do estudo. A gente não pode desanimar. Não podemos ficar atrelado a decepções, a situações complicadas e daí você deixar de viver. A vida nossa vai ter sempre dificuldade. Não sabemos o dia nem a hora em que Deus virá ou Deus nos chamará. Deus, aquilo que a teologia católica ensina, aquilo que a doutrina católica ensina, que todos nós seremos submetidos a um juízo, e nossa vida é uma constante preparação para o encontro do Senhor. Nós vivemos cotidianamente o desejo da parousia, o encontro com o Senhor Jesus. Não podemos pensar que essa nossa vida é apenas uma vida sem destino, uma vida sem futuro. O que nós devemos ter em nossos corações é a ciência, que o cristão é um estrangeiro aqui na terra. O cristão, ele está a caminho da grande pátria celeste. E aqui vale a pena lembrar que nós cristãos deixamos de habitar a realidade do tempo para habitar a eternidade. Em cada momento da história, em cada momento da vida da gente, o historicismo ensina isso, cada pessoa, cada cristão é exposto aos desafios do seu tempo. Nós somos hoje colocados aí em grupos divididos entre direita e esquerda, entre um lado e outro. Ontem mesmo uma pessoa falava lá mal do sino diz, você vai ver que a pessoa nem católico não é. É o mais triste. A pessoa não é católico, não participa de nenhuma igreja, ainda quer criticar o Papa Francisco, quer apresentar uma crítica à Igreja de Jesus Cristo. E eu paro por aqui, louvo a Deus pela graça da vida, pedindo a você que nos ajude, continue a nos ajudar a produzir, comentando, compartilhando, nos ajudando. Continuemos em oração para que possamos continuar nessa vibe, nessa caminhada, seja no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, anunciando sempre, como diz lá São Paulo Apóstolo, vem Senhor Jesus. Deus nos abençoe e nos ajude. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato.